Olá a todos, bem-vindo a mais um Conversa de Mercado no YouTube da Brain Inteligência Estratégica. Hoje nós vamos conversar com o Leonardo Mesquita. Ele é vice-presidente comercial da Cury Construtora, uma das grandes empresas brasileiras. E quando eu digo grande, é porque ela tem história, ela tem tamanho e tem muitas novidades também a cada ano que está trazendo ao mercado. Olá, Léo, tudo bem? Bem, Fábio, bom dia a todos aí. É um prazer aí bater esse papo aí com você. Legal. Léo, eu queria que você contextualizasse bem rapidamente um pouquinho da história da Cury. Nós já fizemos uma entrevista uma vez com o Ronaldo, né? Foi ali no ápice da pandemia, mas é sempre bom contextualizar, porque é uma entrevista nova, nem todo mundo conhece. Falar assim um pouquinho geral, da onde que ela surgiu, como é que ela cresceu e aonde que ela está hoje. A Cury é uma construtora que tem mais de 58 anos, de São Paulo. Ela iniciou em São Paulo, pegou planos econômicos dos anos 70, crise dos anos 80, aí começou a voltar no final dos anos 90. Ela foi fundada pelos pais do Fábio, do Paulo Cury, e mais ali para o final dos anos 90 teve essa transição aí, né? O Fábio assumindo a gestão da empresa. Nesse período anterior, ela trabalhou no segmento econômico lá nos anos 70. Como todas, deixaram de trabalhar porque esse mercado, na verdade, parou de existir durante muito tempo. Aí, no final dos anos 90, ela voltou com o Fábio, aí já com viés, olhando para esse mercado com mais carinho, voltando a atuar nesse mercado, e aí veio ressurgindo junto com o mercado, acho que de econômico no Brasil, que veio ali de plano par, começou a fazer alguma coisa ali, aí antes aí do Minha Casa Minha Vida, já começando a ter algum volume, e aí a Cury fez uma joint venture com a Cirela, que aí possibilitou ela De quando que é a entrar em joint negócios venture? maiores, 2007. E aí veio Minha Casa Minha Vida, a empresa foi ganhando musculatura, ganhando mercado, fez faixa 1, durante um bom tempo faixa 1 lá no início do Minha Casa Minha Vida. Em 2010, final de 2009, ela foi para o Rio, começou a atuar também no Rio de Janeiro, e aí ficou atuando nesses dois mercados aí, a partir de 2009, e crescendo aí ano a ano. Assim, eu entrei nesse final de 2009 e início de 2010. Assim, esse tempo todo que eu estou lá, a empresa vem crescendo muito por conta da expansão também desse mercado econômico no Brasil. Acho que foi criado um programa e também uma condição para que esse perfil de cliente começasse a adquirir imóvel. Isso foi ganhando corpo, ganhando corpo. A gente sabe da quantidade de pessoas que existem nessa faixa e até em faixas um pouco superiores, que não têm o seu imóvel. E no ano passado, também, outro marco importante da empresa foi a abertura de capital, que agora, na verdade, até completa agora um ano da abertura de capital. A Pode participação da Cirela e da Cury permaneceram a mesma proporcionalmente ou Exatamente. permaneceram? Existe um acordo acionista entre a Cirela e assim, obviamente, o Fábio Cury como principal acionista, e alguns executivos têm uma pequena participaçãozinha, que formam esse bloco controlador. Quanto que a Igualmente, Cury lançou no passado? ano passado lançou 1,5 bi. É patamar recorde ou Foi recorde de recorde? lançamento. Tem um... Assim, a Cury é uma construtora que vinha ali há algum tempo perto do... Ela foi crescendo gradualmente ali, chegando perto de 1 bi, e vinha girando nesse patamar um pouco abaixo disso, com uma certa tranquilidade, entendeu? A gente tinha patamares de venda entre Rio e São Paulo ali bem definidos, e a gente foi crescendo também. É que assim, a gente está falando de lançamento de incorporação. Na época do faixa 1, teve ano que a gente fez muito mais de 1 bi, porque o faixa 1 você contabilizava tudo na cabeça, né? Você fechava um contrato, ele entrava de uma vez só. Então, teve uma transição aí também grande nesse meio do caminho, principalmente em São Paulo, onde se fazia muito faixa 1. A gente saiu do faixa 1
e foi para a incorporação. Então, isso dentro da empresa parece de fora nada, mas dentro de casa é muita coisa. São dois perfis de negócios completamente diferentes, que é o faixa 1 e o que você comercializa. A gente ali, dentro da incorporação, foi crescendo, vinha 500, 700, 800, 990, e aí deu esse salto aí para 1,5 bi. Esse ano deve lançar quanto? Olha, a gente já tem, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente já está chegando próximo aí dos quase 2 bi daqui a pouco. E, enfim, acho que se tudo depende de muita coisa, acho que tem óbvio, questões de prefeitura, questões de mercado, mas daria para fazer 2,5 bi se todas as condições forem corretas, né? Especial as condições burocráticas, administrativas aí dos governos É, e cartórios, né, para poder liberar, né? mas já está, assim, eu acho que assim, agora a gente está numa situação onde a gente já está acima do que a gente já estava imaginando inicialmente, então é uma situação até um pouco mais confortável você entender o momento certo, a hora certa. Agora eu acho que é oportunidade, entendeu? Ainda mais nesse momento de revisão de algumas coisas. Essa nossa gordura aí, diria, está nos dando a possibilidade de um pouco de também pensar melhor nesses próximos passos, porque, obviamente, tem situações que a gente está tendo que reavaliar, até revisitar alguns projetos do ponto de vista de eficiência, de aproveitamento, porque com essa subida de custo aí, alguns projetos, obviamente, ficaram fora De de, viabilidade. de viabilidade, e aí a gente tem que dar principalmente os projetos que são de faixa 2 aí, são talvez os mais castigados nesse momento aí, em função da dificuldade de você repassar para cliente esse aumento de custo, né? Antes de falar dessa alta e inclusive desse reposicionamento de mix de produto, mesmo sendo produtos econômicos, para quem não é do segmento econômico, parece que é uma coisa só, mas existem diferentes coisas no segmento econômico, não é tudo a mesma coisa. Uhum. O que ter atuado tanto tempo e com tanta envergadura no faixa 1 trouxe de aprendizado para a Cury? Eu acho que o que foi bom para a gente nesse momento foi saber que a gente consegue atuar, principalmente na parte de construção, numa escala muito grande. Então, a gente hoje, por mais que a gente esteja em um momento muito bom de lançamento, a gente ainda não chegou no volume de unidades produzidas da época do faixa 1, porque se falava em condomínios de 1.000, 2.000, 3.000 unidades. Então, isso deu para a gente também uma... Porque você tem dois pontos principais aí. Você tem a operação da engenharia, né? que é a produção de imóveis, que é sempre um temor. Tem muitas empresas aí no mercado olha, eu vou crescer, vou sair de 500, vou para 1 bi, 1,5 bi, 2 bi, e obviamente nunca esteve lá, né? No nosso caso, a gente, quando está falando agora de uma produção de 2 bi, mesmo se chegar numa venda de 2 bi, não chega ainda no volume de unidades que a gente já produziu no faixa 1. Então, essa parte da produção, a gente já tinha essa tranquilidade de que a nossa engenharia tinha essa capacidade e já foi lá, né? E aí, uma outra parte é uma parte operacional, que sempre também foi uma dúvida do mercado. O que a gente foi mais questionado durante esse tempo todo é como se vocês conseguiriam, porque a Cury sempre foi reconhecida como uma empresa extremamente eficiente nos mercados de Rio e São Paulo, e parte dessa eficiência era atribuída pelo nosso tamanho. É uma empresa de 800, 900 milhões, 1 bi. Pô, mas será que você consegue manter essa eficiência com 2? Uhum. Será que a gente também sempre foi reconhecido por ter uma velocidade de vendas muito acima do mercado. Mas você faz isso com 1 bi, quero ver fazer com 2. Então, Uhum. assim, esse ano tem sido o ano para mostrar que não é nenhuma questão de provar nada para ninguém, mas é muito mais para a gente mesmo entender até que ponto esse nosso modelo consegue se replicar. E hoje é comprovado que a gente consegue, desde que a gente tenha bons projetos. A equipe, obviamente, de vendas cresceu muito nesse período. Então, assim, a empresa cresceu de uma forma onde ela conseguiu atuar nesse patamar
normal, como atuava antes, entendeu? Num patamar. Vocês se concentraram, a maior parte das empresas de produto econômico atua em várias frentes, em várias cidades, uma dispersão geográfica maior. Pode ser uma dispersão geográfica enorme, como a da MRV, que atua em 150, 160 cidades. Pode ser uma dispersão geográfica menor, como a da Tenda, que atua aí em 10, 12 cidades hoje. Que também, quando passou pelo processo de reconstrução, começou em 4, 5 cidades, né? Depois ali do programa dos estratos, e agora, já bem ajustada, ela foi se expandindo para um pouco mais cidades. Mas costuma estar além de um único mercado. Quando eu estou falando de empresas grandes, naturalmente, né? Porque tem todas as empresas locais que atuam aí, as mais de 1.000 empresas que atuam no Casa Verde e Amarela, com projetos só nas cidades em que elas têm sede. Por que só Rio de Janeiro e São Paulo? Em nenhum momento bateu com essa eficiência que vocês têm. Em nenhum momento deu assim, pô, vamos pelo menos até Campinas, ou vamos expandir um tamanho maior aqui na região metropolitana de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Baixada Fluminense, para não dizer depois, né, será que vale a pena ir para o interior de Minas Gerais ou para o Paraná, que está aqui na bordinha de São Paulo? Na verdade, quando eu falo Rio e São Paulo, a gente está falando aí no Rio. Está falando do Grande Rio, então sim, a gente atuou na Baixada, em São Gonçalo, em Niterói. A gente tem operação nesses lugares, menos agora, mas já teve mais. Em São Paulo também a gente tem operação, a gente tem uma operação em Campinas, mas ainda pequena, com uma média aí de um lançamento por ano na região de Campinas. A gente também já atuou mais na região metropolitana de São Paulo, tem atuado mais na cidade, mas aí eu acho que é um contexto maior do ponto de vista, é uma coisa até que vocês discutem muito, eu acho que eu acho que nesses grandes centros, assim como São Paulo, Rio, as cidades não percebem o quanto elas estão, de uma certa forma, competindo entre si. E você vê que a Cury, por exemplo, alguns anos atrás em São Paulo, ela atuava muito na região de Mogi, Guarulhos, alguma coisa no ABC. E aí, por conta, talvez, do plano diretor novo de São Paulo, sendo mais, talvez, inteligente ou com soluções melhores para o econômico dentro da cidade de São Paulo, fez com que a atração para a cidade de São Paulo fosse muito maior do que para esses locais, que aí talvez ainda não se ligaram de que existe uma necessidade de atualização de legislação ou para esse segmento, principalmente. E aí acabou fazendo com que São Paulo se tornasse o grande mercado nacional, né? O grande polo de atração nesse momento. O que é que a gente acaba olhando, às vezes, simplesmente o mercado da incorporação como se fosse um mercado normal, apenas de produtores e consumidores. E não é só isso, né? A gente tem aí uma série de fatores de legislação, concessionárias por trás disso aí. Queria aproveitar justamente esse gancho que você está envolvido bastante no Rio de Janeiro, mas queria começar por São Paulo, né? O plano diretor de São Paulo é um tanto polêmico para o nosso segmento, né? Porque ele gerou algumas distorções, em especial para produtos de classe média e alta, nos eixos, muito decorrente da questão da vaga de garagem, né? Que gera esse problema ali de ter uma vaga para X metros quadrados. E aí tem que colocar muito produto pequenininho, 20 metros, 15 metros, 25 metros, para poder ter uma adequação de vaga. Mas, quando nós olhamos os números do produto econômico, Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, ele salta aí de 2016, 17, da faixa de 2.000 unidades por ano, 3.000 unidades por ano, às vezes dava um picozinho, chegava ali em 5.000 unidades. Ele salta primeiro para a faixa dos 20.000 em 2019, depois vai para 30.000, 32, 34.000 em 2020 e mais de 40.000, provavelmente agora, apartamentos colocados no mercado só em 2021, no Casa Verde e Amarela, na cidade mais cara do Brasil. E vendendo. Vendendo, colocando e vendendo, né? Não é que está colocando, né? Está colocando e vendendo. Então, assim, isoladamente, o que mais mudou foi o plano diretor, porque o Casa Verde e Amarela já existia, a renda da cidade já era a mesma,
as empresas que já estavam lá eram as mesmas, né? Então, o fator diferente nesse processo foi o plano diretor. Então, ainda que, né, e a gente atua muito junto com o Secovi São Paulo e com a Abrainc, sabe que existem questões importantíssimas a serem revistas no plano diretor. Para o produto econômico, ele foi inovador. Você pode comentar um pouco, então, do que ele fez? Quem sabe quem está ouvindo até tenta mostrar isso aí ao redor do Brasil. Na verdade, é o seguinte, como você falou, você começou a incentivar a produção de unidades menores, obviamente, por conta da falta da vaga, você acaba criando um limitador, às vezes, de venda, de valor de venda, e jogando essa tipologia para um produto, um segmento mais econômico, né? Alguns casos, em algumas regiões, não tão econômico assim, né? Mas assim, acaba criando um outro perfil, um perfil de investidor nessas outras regiões. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista de inclusão, você assim, produzir 2.000 unidades de econômico em São Paulo durante o tempo que foi, você já imagina a demanda represada que estava existindo, estava acontecendo em São Paulo, porque 2.000 unidades em São Paulo é um número, assim, isso obviamente você vê que tem um problema de legislação no qual você consegue, uma cidade desse tamanho, você só produzir 2.000 unidades por ano, é uma bola de neve que está se criando e talvez arrastando essas pessoas para regiões de periferia, e aí você tem todo o caos aí em relação a transporte, trânsito, tudo isso vem junto. Então, quando São Paulo fez essa modificação e, como você falou, dos eixos, trazendo o segmento econômico para dentro da cidade, eu acho que isso ainda não virou, assim, a gente não está vendo isso ainda, porque tem muita coisa ainda em produção que vai ser entregue, mas hoje, pelos nossos empreendimentos, a gente tem empreendimentos hoje, a gente até brinca que hoje, quando a gente sai da Cury, que fica ali na Vila Olímpia, a gente consegue visitar vários dos nossos empreendimentos, entendeu? E antigamente a gente tinha que tirar um dia para ir num determinado empreendimento. Então, você vê que isso significa também que os nossos funcionários conseguem habitação mais próximos ali da gente. Tem muito funcionário nosso que comprou empreendimentos nossos nos últimos lançamentos, porque está num preço acessível em regiões onde eles sempre gostariam de morar. Eu acho que essa virada do mercado de São Paulo, óbvio que acabou criando distorções em alguns outros lugares, em outros bairros, onde mesmo você criando essa questão da diminuição da unidade, isso vai acabar virando uma unidade mais de investidor do que de cliente final. Então, isso é assim, é muito difícil para o legislador também acertar na mosca quando ele faz isso, porque ele vai acertar todos os bairros e saber aonde vai gerar uma habitação social, onde vai gerar uma habitação que vai ser, na verdade, de interesse mais do investidor. Enfim, e aí, se o mercado vai explorar muito isso e vai criar, que é a discussão hoje, que vai criar uma bolha naquele nicho ali de unidades pequenas, muito também por conta do passado, aí, do que aconteceu com relação aos flats, então fica aquela coisa, será que é o próximo? Será que é o próximo? Então, assim, eu acho que para o segmento econômico, que é o que a gente está falando aqui, foi uma solução, e é o que a gente até, como você comentou, mostra muito no Rio, porque tem uma frase, acho que foi você que falou uma vez, que o adensamento cria uma economia, alguma coisa nesse sentido, mas é que... O adensamento é ele que gera o círculo virtuoso da economia da cidade. Porque sem adensamento, você não tem como gerar viabilidade econômica para comércio e serviço, por exemplo. Exatamente. Sem adensamento, você espraia a cidade. Quando você espraia, você tem que fazer mais rua, mais poste de luz, mais rede de esgoto, etc, etc, etc. Colocar escola mais longe, hospital mais longe. É péssimo para o poder público, é péssimo para as pessoas, né? Você gera uma deseconomia de escala. Então, o adensamento é fundamental. Inclusive, existem estudos, né, Leonardo, que apontam como as cidades mais inovadoras do mundo são mais adensadas. Porque quando você coloca pessoas mais próximas,
elas se encontram. E quando elas se encontram, elas pensam. E quando elas estão justamente no meio das discussões, é que surgem inovações diferentes, né? Eu acho que esse é o ponto e acho que principalmente as grandes cidades vêm sofrendo muito também com transporte, né? Acho que a pandemia deu uma estancada do que a gente estava vendo no momento de quase que explosão no transporte público, mas isso vai voltar, né? Isso com a pandemia ainda, a gente já volta a ver situações que ocorriam no passado, então assim, isso é uma coisa que não tem muito para onde a gente correr, e a cidade de São Paulo, principalmente, eu acho que realmente tem feito um trabalho, e acho que isso, como isso demora, isso vai ser colhido daqui a alguns anos, a gente vai ver uma cidade bem mais adensada desse ponto de vista, e fazer com que a economia de São Paulo ainda nem sentiu essa atração de pessoas, porque muitas Não, dessas porque não pessoas está estavam pronto. morando. A entrega vai começar a acontecer aí a partir do ano que vem, com volume, né? A entrega com muito volume de projetos prontos é a partir do ano que vem, 2022. Então, a mudança da maneira pela qual as pessoas vão morar e os negócios vão florescer ao redor desses empreendimentos, ao redor dessas redes de transporte, o resultado disso começa a partir do ano que vem, né? Então, é uma experiência boa que nós vamos estar vivendo. E você está muito envolvido nas discussões no Rio de Janeiro, das mudanças que a prefeitura está executando, né? O que você tem participado de discussões junto com a prefeitura, com o PAS, né, e com secretários, etc. O que está sendo pensado para melhorar o ambiente para o mercado imobiliário, em especial para o mercado imobiliário de... Eu acho o seguinte, o Rio ele tem hoje a administração ela está voltada muito para essa cabeça do adensamento nas regiões onde já existe infraestrutura. Então, por isso, Zona Norte e Centro têm sido os lugares onde eles querem, de uma certa forma, investir e priorizar. O Rio tem uma legislação também que é um problema sério para o investidor, né? O Rio é uma colcha de retalhos. O Rio ele tem uma legislação muito antiga e ainda tem uma situação onde na tentativa de modernizar e não olhando o todo, ele foi criando PEUs, né? PEUs por bairro, que cada bairro ia de tempos em tempos tendo o seu plano urbanístico ali. Só que isso foi aprovado nos anos 70, outro nos 80, outro nos 90, outro 2000. Então você cria assim, você vê leituras completamente diferentes de bairros e momentos completamente diferentes, e a base também da legislação muito ruim do ponto de vista do adensamento, como a gente está falando aqui. A gente tem o afastamento no Rio é o maior do Brasil, afastamento entre blocos. Você tem questões onde você tem o índice de aproveitamentos não tão bons em alguns lugares, que hoje é onde a prefeitura quer que seja expandida a cidade. Então, essa legislação também não convidativa da Zona Norte contribuiu. O centro, por exemplo, você nem poderia construir residências até alguns anos atrás, entendeu? Então, assim, você vê como uma legislação, de uma certa forma, aponta a cidade para outro lugar. A cidade, na verdade, foi apontada para a Zona Oeste, muito por conta de onde tinha esse terreno, e com essa legislação mais restritiva, você precisa de mais terreno para poder você ter alguma escala. Entendeu? E na Zona Norte, como os terrenos são menores, você, com uma legislação... Como é que você vai ter terreno grande num local que era basicamente de invasões, de expansão urbana desorganizada, né? Tem terreno grande, né? Você não cria escala, né? Então, acho que essa revisão que está sendo feita, acho que a conversa tem fluído e tem esse entendimento. O primeiro passo foi o Reviver Centro, como a legislação para tentar criar condições de habitação dentro do centro, efetivamente, da cidade do Rio. Até, inclusive, na semana passada teve o primeiro lançamento no Reviver Centro, foram e poucas unidades, mas eu acho que é isso. O papel do Estado, nesse momento,
é criar condições para que esses locais eles sejam efetivamente habitados, mas que o investidor ele precisa de ter condições favoráveis, né? De não só de legislação, como às vezes tem algum incentivo, como é o caso do Rever Centro, que cria alguns incentivos. Os principais são os fiscais, você ter casos onde você tem remissão de PTU, você tem isenção de TBI, você tem ISS, toda essa parte tributária é importante e ajuda, mas a principal talvez seja a troca de potencial, que é você poder usar o que você está construindo no centro. Se você construir 10 mil metros quadrados no centro, dependendo da área, você pode usar 4 mil metros, você ganha 4 mil metros de potencial em determinadas regiões que foram apontadas na legislação, se não me engano, Copacabana, Ipanema, Tijuca, não sei se Botafogo, agora me falhou a memória, mas então assim, essa troca de potencial talvez seja o grande ponto aí que a prefeitura está experimentando. Acho que escolheu algumas determinadas regiões, é importante que essas regiões também tenham terrenos para poder absorver isso. Está se esperando, acho que ver também um pouco o grau de atração dessas regiões, mas pelo menos assim, o que eles têm falado, o que a gente tem visto é que existiu agora um primeiro lançamento e tem mais uns 2, 3 projetos em aprovação. Já é uma movimentação, né? Para efeito de comparação, numa região que já existe no atual plano diretor de São Paulo, um terreno de 10 mil metros, uma região que estimula o produto Casa Verde Amarelo. Terreno de 10 mil metros. Se nós pegarmos hoje o mesmo terreno de 10 mil metros na zona norte do Rio de Janeiro, 10 mil na zona norte, 10 mil em alguma das zonas de interesse de habitação social de São Paulo. Quantos apartamentos você consegue colocar, a Cury consegue Fala colocar? a diferença de 1.000 apartamentos para 300 apartamentos. Então, isso eu acho que é bem importante aqui perceber como o plano diretor possibilita existir ou não habitação para a classe baixa. Até porque é o seguinte, você pensa o seguinte, nessas regiões são os terrenos normalmente mais complicados sim, se você for ver a parte de descontaminar, você tem que descontaminar às vezes, você tem questões de fundiárias, são as regiões que você realmente tem que ter o trabalho de garimpar, conseguir fazer. Você não pode comparar com uma região onde você tenha os terrenos lá fartos, enfim, isso vai, se você tiver a mesma legislação, com certeza a cidade vai até onde deixarem. E aí gera necessidade de mais escola, mais hospital, mais tudo, né? Então, E me diga aqui, vamos fazer uma comparação, uma brincadeira aqui entre os paulistas e cariocas, né? O que é mais fácil fazer, o que tem de melhor ou mais facilidade de negócios no Rio e em São Paulo? Depois nós vamos falar das dificuldades. Dizer assim, quais são os 3 pontos de destaque em fazer mercado imobiliário no Rio de Janeiro e em fazer mercado imobiliário em São Paulo? o Rio ele tem hoje, falando pelo cenário de hoje, ele tem uma concorrência menor. Eu acho que a concorrência de São Paulo é mais voraz, assim. Uhum. Você tem players em lugares. Você vai para a Zona Leste, tem 2, 3 caras que vivem na Zona Leste Ninguém quase ouviu falar, mas que lá na Zona tá Leste os lá, caras são tá muito sempre te fortes. incomodando, sempre tem mais gente. Eu acho que estou falando do ponto de vista atual, né? Assim, hoje o Rio acaba tendo um pouco mais de oportunidade nesse momento em relação a terreno e essa mudança aí. Eu acho que o Rio tem como está um passo atrás também, tem um campo mais fértil que uma mudança de legislação poderia criar um momento mais Boom, como aconteceu em São comum, Paulo, como no mercado aí. o que aconteceu com São Paulo. Eu acho que como está num passo atrás, isso poderia se gerar. Outra coisa que também boa no Rio nesse momento é que acaba existindo uma mão de obra da parte dos corretores até ociosa e você poder aproveitar também. Existe assim, o desemprego no Rio. O Rio tem
tem uma característica de trabalho informal muito maior do que São Paulo. Então, a corretagem é algo que você consegue um volume grande de pessoas. Em São Paulo, você já tem a formalidade, então você já tem uma competição maior para a tua mão de obra de venda, né? Que é um autônomo. Então, esses seriam alguns fatores. São Paulo, eu acho que o fator principal, eu acho que é uma cadeia, num geral, mais organizada, onde você, até por conta disso, às vezes tem custos menores, porque você tem uma cadeia, num geral, mais organizada, você tem mais, em todas as partes da cadeia, mais fornecedores, o que te gera também uma eficiência maior. Você tem uma escala maior também, que te gera mais eficiência. Assim, quando você fala em 40 mil, 50 mil unidades sendo lançadas, significa que você teve o licenciamento disso tudo. Então, acho que o do Rio agora está se preparando, tem que se preparar também, vai estar se preparando aí com as mudanças que o secretário Chicão lá colocou em relação ao licenciamento, que é o licenciamento em larga escala, né? Que esse é também um desafio que eu acho que São Paulo já conseguiu, já vem conseguindo fazer para sustentar esse volume aí do mercado imobiliário. Entendeu? É verdade, né? Porque você até comentou, eu ouço sempre as reclamações quanto ao licenciamento em São Paulo. Pô, mas para uma cidade que está licenciando 80 mil unidades nos últimos 12 meses, ruim de verdade também não está, né? Sempre dá para melhorar. Mas, poxa, Não, 80 mil unidades, os caras. E saíram de 3 anos atrás de 40 mil para 80. Então, assim, é um ganho de eficiência é, equiparável aí à Cury, que dobrou de tamanho no período. Então, assim, grosso modo falando, o mercado de São Paulo é mais maduro, mais organizado. Isso traz vantagens, mas traz uma concorrência maior, tanto na compra do terreno, quanto na venda, né? Quanto na disputa por mão de obra, como tudo. Então, ele está organizado e tem tudo que tem de bom com qualquer cidade e mercado bem estruturado e organizado. Mas, ao mesmo tempo, a disputa não é brincadeira, né? Então, exatamente. é mais ou menos isso. Léo, queria entrar na última parte aqui do nosso bate-papo e falar de estratégia. Nosso bate-papo está sendo realizado, para quem não sabe, né, porque não é publicado no dia, aqui no dia 20 de setembro, é uma segunda-feira. E na semana passada que foram modificadas as regras do Casa Verde e Amarelo enquanto faixa, juro, etc. A despeito disso, nós temos visto algumas empresas, talvez o movimento mais famoso tenha sido o da MRV, em criar uma marca acima do Casa Verde e Amarelo. Mas tem outras empresas fazendo incursões acima do Casa Verde e Amarelo. Ao mesmo tempo em que nós vimos empresas que nos últimos 3 anos entraram no mercado e saíram. A própria Cirela, que é sócia da Cury, criou ela mesma também uma marca, mas que, embora não tenha saído oficialmente, já despencou o número de lançamentos diretamente da marca Cirela, né, da submarca que a Cirela é o Vivaz, que foi desenvolvido. E outras empresas de capital aberto que também entraram para explorar o segmento do Casa Verde e Amarela nos últimos 3 anos, com o aumento de custos, já foram abandonando. Repassando o terreno para parceiros, reposicionando o produto quando dava para reposicionar produto. Então, eu vou querer avaliar de 2 maneiras diferentes. Eu vou querer avaliar primeiro no sentido como é que está a estratégia da Cury. Olha outros segmentos, vai ficar mais no faixa 2, mais no faixa 3. Pensava em agilizar alguns produtos eventualmente acima do Casa Verde e Amarela, mas agora pode, com o novo teto, pode ajustar. E depois a gente entra em alguns outros detalhes. Mas primeiro eu queria ouvir um pouquinho sobre a estratégia. Como é que vocês estão vendo? A Cury, na verdade, ela já vinha atuando forte nesse faixa 3. Assim, a gente já vinha num processo de mudança, independente até do momento do custo. A gente também já vinha num processo de ida ali mais forte, faixa 3, e isso
com um teto do faixa 3 um pouco achatado, levava também muito a gente para ali para o SBPE fora ali, a gente fazia muita coisa ali fora do faixa 3. Já tinha a gente já beliscava empreendimentos nossos com um mix dentro do produto, de produtos ali de 320, 350. A gente já estava trabalhando com isso sem mudar a marca, dentro até às vezes de um produto onde a gente vende uma unidade de 220, 230 unidades ali, algumas a 350, que a legislação permite, às vezes, que a gente faça 20%, 30% fora do programa. Então, a gente já trabalha desse jeito. A gente tem visto, a gente lançou, na verdade, esse ano também, em São Cristóvão, um produto que aí foi 100% fora, foi um produto aí que tinha unidade de 240 a 420, 430 mil. Então, assim, a verdade é que a Cury é uma empresa que como ela está em dois mercados, ela está muito próxima à demanda desses dois mercados e vai entendendo para onde esse mercado vai indo. A gente, obviamente, tem hoje uma dificuldade grande nos produtos de 150, 160, 170, que são os produtos que do faixa 2 aí, que estão sofrendo por conta desse aumento de custo, dificuldade de repasse de preço. A gente já entendeu que isso é um momento de você reavaliar esses produtos. Não que a gente amanhã, se as condições voltarem, a gente tem condição total de voltar a fazer isso, mas acho que a preocupação nossa nesse momento é ter produto líquido, sempre é ter produto líquido. E hoje, se a liquidez está nesse produto do faixa 3, se a liquidez estiver um pouquinho acima do programa, a gente tem produtos programados para fora do programa, a gente tem produtos que a gente tem do faixa 2 que hoje a gente está segurando um pouco mais, a gente está forçando um pouco mais com faixa 3, a gente está assim, bem ligado no que efetivamente vai rentabilizar, entendeu? Então, você vê aí o produto lá que você acompanhou bem lá no Porto do Rio. A gente começou com uma faixa de preço, foi subindo e agora a gente vai lançar a terceira fase. A gente tinha preço final de unidade lá 350, agora a gente vai fechar 450 a última fase. Porque foi ganhando preço, tem condição, a gente vai. Então, antecipa esses lugares onde a gente estava previsto lá de fazer um lançamento no ano, está fazendo 3 lançamentos no ano. Então, e aí em outros lugares que talvez a gente também estava previsto esse ano, a gente está segurando. Então, a gente está aqui entendendo condições de mercado. A gente tem que ter boas condições de mercado e o nosso Land Bank permite um pouco isso, você variar ali, como eu falei para você, acho que assim, essa mudança que trouxe na semana passada para a gente foi muito importante, essa redução de juros na faixa 3, esse aumento de teto foi muito importante, porque a gente ganha um pouco mais de agilidade nessa faixa. As pessoas assim acabam falando assim, mas você só os juros, não é só isso, tá? Porque você às vezes também o benefício das cidades para ISS, TBI e algumas outras coisas, ele está vinculado ao teto, então eu consigo colocar mais unidades dentro dessa escala. Então, assim, isso tudo ajuda a gente compor esse jogo, entendeu? Mas respondendo a pergunta mais diretamente, a nossa estratégia é, sim, nesse momento, se manter ali no faixa 3, fazer unidades de SBPE num percentual razoável. O nosso ticket de venda hoje já aumentou e vem aumentando. A gente tem hoje, tem meses aí que a gente vinha lá atrás de 135, 190 mil, tem mês desse ano que bateu 235. Uhum. Entendeu? Então, assim... Antes, inclusive, do aumento do teto, já estava batendo isso. Exatamente. Porque a gente já estava fazendo algumas coisas fora, esses 30% aí, tem produtos realmente que eles tem sempre acho que o importante é você ter um mix bom, entendeu? A gente tem visto isso hoje, que um mix, a gente tem trabalhado com produtos grandes e o mix dentro dele é importante. Você ter unidades pequenas, médias e valores maiores para você atrair todo mundo para esse teu negócio. Ou seja, não precisa lançar uma nova marca para poder atuar além do Casa Verde e Amarela. Essa é a realidade. A Cury já está trabalhando há muito tempo acima do Casa Verde e Amarela.
É que eu acho que são estratégias um pouco diferentes, algumas delas, que é o seguinte, por exemplo, você pega a direciona... Assim, a gente, na verdade, sempre foi um pouquinho acima do que trabalhava tenda, direcional. Assim, a gente já sempre trabalhou mais faixa 2, faixa 3, eles trabalhavam muito no faixa 1,5 nesse momento. Então, assim, já era um pouquinho acima. E dois, eu acho que tem por trás dessa estratégia de marca, disso, às vezes tem também uma, uma questão que no nosso caso não tem, que isso está dentro do nosso mix. Por exemplo, a direcional. A direcional, ela criou, sim, uma estrutura separada, onde até se pensou no IPO dessa estrutura separada. Então, assim, é uma estrutura independente. E acho que quando você faz isso dentro de uma mesma estrutura, só para criar, você fica até com dentro de casa, dificuldade, você, assim, isso aqui é o quê? Isso é Curi ou Curi Premium? Isso aqui é ou alguma outra coisa? Você vai ficar sempre ali se perguntando que tipo de produto é esse? Esse aqui, quem é que vai fazer? Sou eu ou ele, né? No final, para a gente vai ser a mesma pessoa que vai produzir, a mesma pessoa que vai botar para venda, o mesmo corretor, então acaba, ainda não criou. Talvez se fosse, a gente fosse dar um pulo maior, uma expansão, poderia se pensar nisso, se chegasse hoje e falasse, olha, vamos fazer apartamento aqui de 800 mil, pensar numa estratégia de expansão para esse mercado, e aí também, como você tinha comentado, de para onde a Cury iria, se a Cury iria se expandir em algum momento, eu acho que talvez se a gente hoje fosse expandir, a gente gostaria de ganhar ainda mais mercados dentro das regiões onde a gente está, do que, de repente, ir para mais lugares. Porque talvez a gente fosse mais eficiente aqui, perto, olhando, enxergando oportunidades em outros mercados de onde a gente está, do que a gente criar uma nova estrutura, ir para um novo lugar, conhecer, entender, botar... Hoje eu tenho certeza que a gente tem muito mais conhecimento e agilidade de atuar no mercado de 600, 700 mil em Rio e São Paulo, que a gente já conhece, está aqui, vê como funciona, vive ele, pulsa, do que você entrar num mercado na Bahia para competir com o mesmo produto que eu faço, por mais óbvio que pareça. É manter o giro num patamar adequado que traz eficiência, Exato. ganhos, rentabilidade. E daí, e mercado imobiliário, você sabe que quando a gente fizer isso, e falar agora estamos prontos para dar mais um passo, pode ser uma oportunidade de algo que não tem nada a ver com o que a gente está falando, porque a gente não sabe como vai estar o mercado daqui a um ano, a gente não sabe daqui a 6 meses, daqui a um ano, então, um ano e meio, pode estar, a gente está vendendo, sei lá, está fazendo comercial, porque vai ser, putz, a gente vai ter que fazer... Tá aí uma das coisas que eu gosto, né? Sabe que as pessoas me perguntam bastante, mas vocês fazem análise para os próximos 10 anos? E eu brinco, eu faço, eu só não acredito nela. Porque não existe essa possibilidade de você pensar de verdade para onde vai o mundo, porque em 2, 3 anos já muda completamente as coisas, né? Muda a cultura, muda o ambiente econômico, muda o patamar de concorrência, muda a legislação, é muita coisa para querer ter a pretensão de saber como vai estar efetivamente o mercado. Então, a gente faz naturalmente, né? Porque tem que, no mínimo, também saber, dentro dos parâmetros de hoje, o que se espera. A gente tem que conseguir enxergar um pouco antes, principalmente nos lugares que a gente está, oportunidades. E a nossa matéria-prima, que é o terreno, a gente tem que ter bons terrenos. Bons terrenos vão ser bons... Hoje ou amanhã com as mudanças, é isso aí. Né? Se, eventualmente, o bom terreno a gente vai parar de fazer o 250 e vai colocá-lo a 350, né? Ele é um bom terreno. Quando começa a aumentar o custo, você muda o produto. Exatamente. Léo, olha, foi muito bom o bate-papo aqui. Qual que é o nome do projeto do Porto? Rio Wander. É o projeto do Rio de Janeiro neste ano em termos de queridinho da cidade, né? Eu acho que é legal o seguinte, estão falando aí em 350 milhões de vendas no Porto, no Frigir dos Ovos, a gente começou em junho e deve, sei lá, a gente está lançando agora em setembro, de junho a outubro, se vender 350 milhões
no mercado do Rio já é um desafio, e no Porto, eu acho que isso não é só assim, acho que é uma mensagem ótima para o mercado do Rio. Estava brincando com o Leonardo, que é carioca, mas mora em São Paulo. Eu que sou curitibano, que moro em Curitiba, eu brinquei que teria uma segunda casa no Rio de Janeiro para passar o inverno lá, que eu adoro o Rio de Janeiro. E dentro do Rio de Janeiro, eu adoro a região toda do centro, do Porto, e sou um entusiasta das mudanças urbanas, e fiquei felicíssimo quando derrubaram aquela perimetral horrível, nojenta, que dava medo de passar de carro ali, tão horrível que era aquilo. E veja, né, como diziam que o Rio de Janeiro ia parar, que não ia dar para circular de carro mais no Rio de Janeiro sem a perimetral. Está muito melhor. Muito melhor. Então, Léo, agradeço muito, parabenizo o super sucesso da Cury, que você faz parte. Conte sempre conosco. Uma mensagem final aí para os nossos espectadores. Eu queria agradecer vocês aí pelo trabalho. Acho que é importante essa troca, não só a troca de ideias, mas também essa troca de dados que vocês conseguem fazer dentro do mercado. A gente é muito carente disso, principalmente os governos hoje, nossos governos são muito carentes disso. A mudança na economia, às vezes, está muito mais... a gente sempre acredita que pode vir, tem que vir do privado, o privado tem que investir, tem que fazer, tem que acontecer, mas como o Estado, o município, ele pode criar condições favoráveis para que o investidor venha, e não é só ficar rezando e torcendo, né? Quando se consegue fazer isso, uma produção imobiliária de uma cidade sair de 2 para 40, isso causa um impacto na economia absurdo. Então, é isso que a gente espera que em outros lugares as coisas também comecem a se entender, pare com esse estigma de mas São Paulo, assim, a gente falo isso muito lá pelo Rio, mas São Paulo é maior, não é maior, melhor, mais bonito, mais feio. É uma questão também o seguinte, maior sempre será porque ele tem mais gente, mas não necessariamente esse maior é só fruto de ter mais gente. É também fruto de alguma coisa que está acontecendo e a gente tem que entender, olhar, e acho que o Rio está vendo isso, e outras cidades, outros lugares que vocês estão, podem ver isso. Eu tenho escutado algumas pessoas falando da Bahia, também que aconteceu algumas mudanças também por conta do plano de lá. Então, assim, eu acho que isso é importante, entender que o incorporador, principalmente, ele precisa dessas condições, além, logicamente, de segurança jurídica e outras coisas, para a gente poder se desenvolver e trazer, que acaba trazendo uma quantidade de benefícios para a cidade muito grande. Acho que é isso. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e divulgar e mandar essa entrevista para todos que vocês conhecem. O grande desafio de atuar nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os desafios são grandes, eles só são diferentes, mas dá para ter bastante sucesso e ganhar dinheiro atuando nesses mercados. Obrigado, Léo. Grande abraço. Um abraço.